Olá, meus queridos, a todos vocês que estão me vendo ou posteriormente estará me vendo nessa live. Quero compartilhar com vocês um aprendizado muito importante acerca, do assunto a qual nós vamos tratar, descobrindo, conselhos de como viver uma vida justa e como confiar em Deus. Então, para falar sobre esse assunto, nós precisamos ter uma base bem sólida, uma regra de fé, uma conduta e a base, a fonte a qual nós vamos estar falando sobre esse assunto é a Bíblia, que é a palavra de Deus, Então, nós já vamos pegar aqui o Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ainda nós vamos estar pegando mais um texto bíblico, o Salmo de número 37. A Bíblia, em geral, ela nos ensina, como viver uma vida justa, como confiar no Senhor. Mas nós vamos pegar só 2 textos de referência para tratarmos desse assunto. Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aí o que nós temos que fazer é confiar no Senhor e fazer o bem, e assim habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então nós vamos aqui estar falando um pouquinho sobre, ou descobrir os conselhos de como viver uma vida justa, e como confiar em Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é não ter nenhuma preocupação com malfeitores. O Salmo de número 37, versículo de 1 a 7. Então, dentro dessa temática aqui, a primeira coisa é não ter nenhuma preocupação com os malfeitores. São eles aqueles que praticam o mal. Eles não durarão para sempre. Então, por que preocupar com eles, com malfeitores? Isso é para viver uma vida justa, e confiar em Deus. Para viver uma vida justa, nós precisamos confiar em Deus. Então, não preocupar com malfeitores, aqueles que praticam o mal, eles são obstinados, mas a Bíblia diz que eles não vão durar para sempre. Os malfeitores não vão te perturbar, não vão fazer mal a você para sempre. Então, se você viver uma vida justa, até para aqueles que te perseguem, você não o persegue, mas você entrega nas mãos do Senhor. Então, assim, você está vivendo justamente e está confiando também no Senhor. E aí os malfeitores, Deus resolve a situação, Em segundo lugar, nós precisamos confiar em Deus e fazer o bem, porque Deus ele é fiel, e justo. Em terceiro lugar, nós precisamos dar prazer ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é quem concederá os desejos do nosso coração. Então, aquele que, quando nós agradamos a Deus, quando nós fazemos aquilo que o Senhor fica alegre,
Então ele é alegre, ele é a nossa força. E é ele que concede, né, aquilo que o nosso coração deseja. Então nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Do Senhor nosso Deus. Assim nós colocando a nossa vida nas mãos do nosso Deus, né? Com entrega dos nossos caminhos a Ele. Então é isso que nos faz ter confiança nele. Porque você não entrega a sua mão ou a sua vida na direção daquele que você não confia, que você sabe que ele não vai fazer nada que vai te agradar, que só vai te prejudicar, né? Então, a nossa confiança vem do Senhor quando nós temos uma entrega total a Ele. Os nossos caminhos, nós confiamos a Deus, né? E assim, nós passamos a ter mais confiança no Senhor. E nisso nós temos a certeza que tudo vai dar certo, que tudo dará certo. Pois é Deus que tudo faz na nossa vida. Em quinto lugar, nós temos um viver íntegro. Isso é ser praticante do bem. É estar nos princípios de Deus. Deus é justo e quer que confiamos na sua justiça, pois ele fará justiça em nosso favor. Deus tem a sua própria vontade e ele espera que também busquemos a sua vontade e que sejamos orientados por ele, pela vontade do Senhor, para que as nossas decisões sejam assertivas. Então, em poucas palavras, mediante o texto que nós lemos da palavra do Senhor, nós temos aí conselhos, né, de como ter uma vida justa e de como estar sempre confiando em Deus, né? Então, para terminar, versículo 3 do Salmo 37 diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Versículo 6: e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Versículo de número 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Né? Então, aqui está esses conselhos riquíssimos da parte de Deus para que a nossa vida esteja pautada na vontade de Deus e que sejamos justos e que nós sejamos também pessoas que confiam no Senhor. Bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Esta é a minha oração em prol da tua vida, ok? Deus abençoe.